Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 12 de agosto. Sexta-feira, 12 de agosto. Uau, que maravilha. Ei, Maria José. Ei, Pereira. Uau, Angelina. Ei, Dri, Vanessa, Vilma, Ricardo. Bom dia a todo mundo. Ricardo Cândido, Maria Ocida, bom dia. Luana, Cláudia, Graziela. Ei, Luíde. Sexta-feira, 12 de agosto, também o 12º dia do propósito, resgatando o jejum na nossa vida. Resgatando o jejum na nossa vida. Você que está conosco nessa campanha do jejum e de oração, eu te agradeço a ajuda, estar juntos, Erli, Wesley, Drica, e Júlio. Obrigado a todo mundo. 12 de agosto, 12º dia do propósito do jejum. Se você ainda não jejuou, tente hoje, faça um sacrifício, um esforço, abstenha-se de alguma refeição, de preferência uma refeição significativa, aquela que vai doer em você, aquela que vai marcar, aquela que vai te deixar pensativo, com vontade, quase cedendo. É exatamente isso. As propostas, então, de cardápio são tentadoras. O cheiro da comida pira a nossa cabeça. Mas é assim, é dizer não à sua carne. O apóstolo Paulo disse que muitos têm o estômago como seu próprio Deus. São governados pelo apetite. Nós não podemos ser governados pelo apetite. Nós devemos ser governados pelo Espírito Santo. Ser governados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, como cristãos, sacrificar a nossa carne. Portanto, aí retorne ao jejum, né? Capriche, não vire a semana sem ter pelo menos um dia significativo. Sem ter pelo menos um dia significativo. Paula, Tânia, Juliana, Charles, pelo menos um dia, Everson, Rose, Fabrício, pelo menos um dia significativo de jejum, se possível mais. Faça jejuns, não é? Jejuns expressivos, não é? O almoço é uma prática do brasileiro, é um comportamento, é uma cultura, aquele bife enorme, não é? Quem sabe hoje você consegue, não é, se abster do almoço. Ai, isso não, como é que eu faço? É um desafio, é uma proposta, não é? Louvado é o nome do Senhor. Eu quero abençoar você. Eu quero dizer que você que me ouve agora, que o Senhor te contempla, que o Senhor te enxerga, que o Senhor te vê, que o Senhor está indo à sua frente nesse dia, que o Senhor está indo à frente dos seus pensamentos, à frente das suas necessidades. E nessa manhã o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se movimenta em seu benefício, porque Ele é o seu pastor, Ele é o seu Senhor, seu guardador, seu protetor, seu médico, seu juiz, seu libertador. Ele é o Shalom, Ele é a sua paz, Ele é a sua paz. Ele é o Tsidkenu, a justiça. Ele é o Jeová Nissi. Ele é a sua bandeira. Aleluia! Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão.
Retenha essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Muito obrigado a todos vocês. Sabe, nós estamos dizendo, quase que só falamos disso, da pessoa do Espírito Santo. A importância dele na nossa vida. A importância do nosso relacionamento com o Espírito Santo, da nossa compreensão daquilo que Ele é, da pessoa que Ele é, do favor dEle, sabe? O Espírito Santo presente em nós, em toda a Bíblia, desde a criação do mundo. Desde a criação. Lá na criação, Ele pairava sobre as águas. Era um lugar né? Eu não tenho noção, mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo pairava. Elisete, Dona Estefânia, Cândida, o Espírito Santo pairava. Gosto muito de observar que ele não deixou de pairar. Ele só aumentou a presença dele, ele aumentou a abrangência dele. Agora ele continua pairando e ele agora se manifesta dentro de nós, mora dentro de nós. Uma das manifestações dele, além na criação do mundo, foi na redenção de todos nós. Quando Jesus nos redimiu, quando Jesus nos sarou, nos voltou para o original, ele estava lá presente. Daqui a pouquinho a gente vai ver um texto. Ele agiu na nossa redenção. Não só na redenção, mas também na nossa capacitação. Você hoje é cheio de dons. Se não é, deveria ser. Você deve buscar os dons. Então, o Espírito Santo presente na criação, na redenção e na nossa capacitação. Bom dia, Nelinho. Bom dia, Carolina Mascarenhas. Não tente viver sem o Espírito Santo. É muito pobre viver sem o Espírito Santo. Até o próprio Jesus, sem antes ter sido enchido, ele viveu 30 anos como uma pessoa comum. Ele não produziu quase nada. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele aos 30 anos, ele transformou o planeta, não é? Então, é necessário que você entenda que ele deve ser assim, ter um papel muito ativo na sua vida. Ter um papel muito ativo na sua vida. Lá na criação você viu, diz o Gênesis 1, verso 1 e 2, que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, no começo, criou Deus o céu e a terra. Criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ela passou a ter forma. Ela passou a ser plena, a ser cheia. Deus criou o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava sobre as águas. É isso. Deixa eu melhorar aqui para eu enxergar. Na redenção, aí um texto um pouquinho maior, é 1 Coríntios capítulo 6. Sejamos cheios do Espírito. Isso, Bruna. Busque o Espírito Santo. Aumente, permita que o Espírito Santo ocupe a sua vida na totalidade. Sabe, quando nós estamos cheios do Espírito, depois você vai ver Gálatas 5, de 22 em diante. Você colhe o fruto. Você passa a ter paz. Você passa a ser longânimo. Você passa a ter domínio próprio. É fruto do Espírito. Fruto do Espírito. São sinais da presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo nos encha, nos transborde.
1 Coríntios 6, verso 9 ao 11, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está sabendo então que o injusto não herdará o reino de Deus. Se você é injusto, você não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, a coisa vai ser muito ruim para você. O texto diz assim, o apóstolo sendo rígido: não se enganem, aqueles que se envolvem, aí ele dá uma lista, hein? Segura aí. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, adoram ídolos, adoram ídolos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. De repente você pensa que o ídolo é só aquela imagem. É também, viu? É também, e aquilo é abominável. Você que ainda não resolveu isso na sua vida, questão de imagens. Você não, esse ambiente não é um ambiente propício para o seu crescimento, para o seu rompimento. Atrás da imagem tem demônios, entidades. Tem que falar isso abertamente, porque você fica com dó, com dózinha, você fica com respeitos e temores e não toma uma decisão, né? Se na sua casa tem imagens, né? Santos, essas coisas assim, você tem que tirar. Você tem que tomar uma decisão e jogar isso fora, porque isso é uma representatividade, não é? É um representante. E até mesmo esses santos com cara de bonzinho, né? Eles têm outro nome lá no centro espírita. Lá na Macumbona, lá no Bate-Caixa, eles têm nomes terríveis. Então, eu preciso te falar isso. Como profeta na sua vida, como pastor na sua vida, eu preciso, como apóstolo na sua vida, eu preciso. Isso chegou atrasada, mas é bem-vinda. Eu tenho que te avisar isso. Então, é abominável a imagens, não é? Mas também eu quero dizer de valores de pessoas. Talvez o seu time de futebol esteja ocupando um lugar que não deveria ocupar na sua vida e no seu coração. Você tem que pensar isso, não é? Pessoas, cantores, não sei o que, são ídolos. E o que o texto está dizendo? Não se enganem aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Eu vou te assustar. Deus está dizendo que você que tenha relação com imagens, o pecado é igualzinho ao da imoralidade sexual. É a mesma coisa. Aqui, envolve-se com imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros. Esses não herdarão o reino do céu. Esses vão pro inferno, vão arder eternamente do inferno. A sua Bíblia diz isso, a Bíblia católica diz isso. Alguns de vocês eram assim, ufa, realmente, né? A maioria de nós passou por esses caminhos, eram assim, mas foram purificados. Olha o Espírito Santo chegando aí. Foram purificados, declarados justos diante do seu nome, do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11, o Espírito Santo presente na sua redenção. Na nossa redenção. Na nossa redenção. Cláudia Aquino, Thalita, Dona Wanda, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. 12º dia do propósito. Resgatando o jejum na nossa vida. Não passe esse dia, se possível, sem abster-se de alguma refeição, ou então de algum comportamento, de algo que significa muito para você, não é? Não é só aquilo que é legítimo na sua vida, se você tirar, né, como um sacrifício debaixo dessa compreensão. O que eu quero te dizer é para ser crescido, ser maduro no seu jejum. Não é muita infantilidade, né?
eu não vou assistir a novela, eu não vou comer chocolate, eu não vou tomar Coca-Cola. Eu fazia isso lá com 9 anos de idade, com medo de tomar bomba na escola. Aí eu deixava de comer pão, mas comia brevidade. Então, que falta de vergonha é essa? Então, vamos crescer, vamos ser maduros espirituais. Espírito Santo na criação do mundo, Espírito Santo na sua redenção, Espírito Santo na sua capacitação. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Hora de te abençoar. Hora de dizer que as suas artérias estão desobstruídas, que os seus ossos estão organizados, abençoados. Hora de dizer que o habitante que está em você, que é o Espírito Santo, ele tem liberdade em você. Ele tem liberdade dentro de você, e essa liberdade expele toda malignidade. Creia comigo, você tem o Espírito Santo. Se não tem, recebe agora, arrependendo dos seus pecados, arrependendo dos seus erros, das suas negligências. Você que não se batizou, me procure, por favor, vou te ajudar com isso. Você que está junto com a esposa, com o esposo, mas não tem um documento, não teve a bênção de um sacerdote, tem uma brecha aí na sua vida. Tem uma brecha, Iglesiane, tem uma brecha na sua vida. Vamos resolver isso, me procure, por favor. Mas eu quero te dizer que os seus rins funcionam normalmente. Eu quero te dizer que o seu coração tem o ritmo de Deus. Toda desritmia desestabelecida na sua vida. Que a sua pressão sanguínea se ajusta. Que a sua pressão sanguínea se ajusta. Quero dizer que a sua garganta, que o seu esôfago se ajusta nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. A sua pele, seu couro cabeludo, em nome de Jesus. Eu quero repreender da sua vida todo acidente, toda ação do inferno, toda bruxaria, toda feitiçaria. Eu quero dizer que nesse dia Deus te livra de toda fatalidade. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Tenha temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus. Não deixe de ir em algum culto. Você que é de outra comunidade, vá para a sua comunidade, para a sua igreja, frequente lá, né? Leve uma oferta significativa, dízimos e ofertas, não é? Dízimos e ofertas fazem parte da sua vida. Leve uma oferta generosa para a sua igreja, para a igreja que você congrega. A sua igreja precisa de recursos, não é? E você precisa tomar todo o cuidado. A palavra de Deus nos fala, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. E aí Deus fala, e fazei prova de mim. Faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Ele diz, se eu vou abrir as janelas do céu. Você quer ter as janelas do céu abertas sobre a sua vida? Então, fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele diz, repreenderei o devorador. Repreenderei o prejuízo. Quantas vezes você ganha até razoavelmente, não é? Mas o prejuízo tem batido, o dano, ou o dinheiro não tem dado, não é? Eu te desafio a levar dízimos e ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus. E aí Deus diz
e fazei prova de mim. O único momento em que Deus diz, fazei prova de mim, pode me testar, pode ver se eu não funciono. É muito polêmico, não é? Porque esse assunto de dinheiro, quanto escândalo, quanto coisa errada, mas eu quero, como pastor na sua vida, te ensinar, te ajudar. Leve dízimos e ofertas à casa do Senhor e faça prova. Ele diz que eu vou abrir as janelas do céu. Vou repreender o devorador da sua vida. A sua Bíblia, todas as Bíblias dizem isso. Você que não reúne conosco, leve lá na sua igreja, porque é assim que funciona. Você tem sido alimentado lá, você tem sido abençoado lá, você está debaixo de uma palavra lá, não é? 8h10, resgate o jejum na sua vida, não é? E nós vamos nos despedir. Domingo tem 3 cultos, 9h15, 17 e 19 horas. Amanhã tem que... E sábado, amanhã às 16 horas, culto de crianças. Se você não tem criança nenhuma, pega o do vizinho e leva às 16 horas, o culto é maravilhoso. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus, que a doçura do Espírito Santo seja com todos vocês. Bom dia, bom final de semana a todos. Muito obrigado.